Sheila Vilela, estudante de licenciatura em Letras, e hoje eu vim falar com vocês sobre intertextualidade. Nós vamos falar do conceito, dos tipos e dos exemplos. Vamos lá? O conceito de intertextualidade é o nome dado à relação que se estabelece entre dois textos quando um texto já criado exerce influência na criação de um novo texto. A intertextualidade pode ocorrer de várias formas nos diversos gêneros, na prosa, na poesia, nas letras de música, na publicidade, nas imagens, na pintura. Embora possa ocorrer de forma acidental, sendo uma mera coincidência, a intertextualidade é majoritariamente planejada, apresentando vestígios mais ou menos diretos do texto original, que permitem aos leitores reconhecer a influência exercida pelo texto-fonte. A intertextualidade pode ser classificada como explícita, que é facilmente identificada pelos leitores, estabelece uma relação direta com o texto-fonte, apresenta elementos que identificam o texto-fonte, não exige que haja uma dedução por parte do leitor e apenas apela para a compreensão dos conteúdos. Ou ela pode ser caracterizada como uma intertextualidade implícita, que é aquela que não é facilmente identificada pelos leitores, que não estabelece uma relação direta com o texto-fonte, que não apresenta elementos que identificam esse texto, que exige que haja uma dedução, uma inferência, uma atenção e análise maior por parte dos leitores. A intertextualidade implícita exige que o leitor tenha um conhecimento maior de diversos textos diferentes, que ele precisa ter uma bagagem maior sobre cada texto para identificar ali se há ou não uma intertextualidade. Dos diversos exemplos de intertextualidade existentes na literatura brasileira, um dos mais conhecidos é o poema Canto de Regresso à Pátria, de Oswald de Andrade, cujo texto-fonte é o poema Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Vamos ler a Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá. Sem que desfrute os primores, que não encontro por cá. Sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Agora vamos ler o Canto de Regresso à Pátria, de Oswald de Andrade, que traz intertextualidade. Minha terra tem palmares onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase que mais amores. Minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra. Ouro, terra, amor e rosas. Eu quero tudo de lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para São Paulo, sem que veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. Aqui, na própria estrutura do texto, nós já podemos ver a intertextualidade, desde a construção dos versos, como minha terra tem, os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Percebemos bastante, é bem explícita a intertextualidade aqui no texto de Oswald de Andrade. Vamos agora aos tipos de intertextualidade. A intertextualidade pode assumir diversas formas e ser feita de diversas maneiras, apresentando assim diferentes tipos. A seguir, os principais. A paráfrase, que é a intertextualidade que incide na temática. Há uma reafirmação das ideias do texto-fonte. É utilizado um tema previamente explorado por outro autor na criação de um novo texto com estrutura e estilo próprios. Na paráfrase, é muito comum que o mesmo tema seja formulado de formas diferentes por diversos autores. Por exemplo, a Canção do Exílio de Gonçalves Dias, que traz Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Sabemos que a Canção do Exílio fala sobre
o período em que Gonçalves Dias ficou exilado do Brasil e sentia muita falta do que havia por aqui. Já a música País Tropical de Jorge Benjor também fala sobre o Brasil. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Temos aqui a paráfrase, já que é o mesmo tema correlacionado em textos diferentes. Temos agora a paródia. Na paródia, ocorre a subversão da temática do texto-fonte, alterando e contrariando o que foi expresso anteriormente, só que agora de forma irônica e satírica. A paródia visa a crítica e a reflexão, promovidas através de um momento de fruição e jocosidade. Por exemplo, o ditado popular "Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé", numa paródia se transforma em "Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé", dando essa intenção de que a montanha vaiaria Maomé caso ele não fosse até ela. Lembrando que paráfrase e paródia não são formas de plágio, são formas de intertextualidade legais e dependentes da criação do seu autor. Já o plágio é um tipo de intertextualidade ilegal, caracterizada por haver cópia e uso indevido de um texto alheio, sem processo de criação envolvido. O plágio ocorre quando, por exemplo, eu leio um texto interessante e, ao invés de tentar recriar algo em cima desse texto, eu simplesmente copio e colo como se fosse meu. O próximo é a referência ou alusão. Na referência ou alusão é feita a sugestão ou insinuação de um acontecimento, personalidade, personagem, local ou obra. Não é apresentada a intertextualidade de forma direta, mas sim através de uma apresentação de características simbólicas. Por exemplo, a mais bonita de todas era, sem dúvida, Helena, a minha filha e não a outra. Aqui há uma alusão a Helena de Troia, que era considerada a mulher mais bonita do mundo. Só que podemos perceber que na frase não há essa alusão tão diretamente. Aqui seria um pouco exigido do leitor um conhecimento maior sobre Helena de Troia para entender essa alusão. Temos também a citação, que ocorre com uma intertextualidade já direta, havendo a reprodução de parte do texto-fonte. Há uma transcrição das palavras de outro autor devidamente destacada com aspas e com a identificação desse autor. A citação visa conferir credibilidade ao novo texto. Na citação, temos aqui um exemplo, segundo Bechara, 2015, página 276, abre aspas, o verbo se diz pronominal quando o pronome oblíquo se refere ao pronome reto, fecha aspas. Lembrando que a citação sempre exige o nome do autor e a página ou o ano em que aquela frase foi escrita, para que tenha essa credibilidade e se saiba que não é um plágio, e sim uma citação. Temos também a epígrafe, que ocorre quando um autor utiliza uma passagem de um texto-fonte para iniciar um novo texto, estabelecendo uma relação com essa passagem na criação da nova criação. É muito utilizado em trabalhos acadêmicos, atuando como um pensamento que serve de base à obra. Exemplo: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Uma frase de Paulo Freire. Então temos que na epígrafe, a partir dessa frase, um outro autor pode construir um novo texto, uma nova criação, trazendo essa questão do ensino como uma não transferência de conhecimento, mas como novas possibilidades para uma nova produção ou construção. Temos também o pastiche. No pastiche, há a imitação direta do estilo de outros autores, mesclando esses diversos estilos numa única obra. Aparece como uma criação independente, sem o intuito de criticar ou satirizar. O pastiche é muito utilizado em músicas e imagens. Temos aqui: quis gravar amor no tronco de um velho freixo. Marília, escrevi. Esse verso de Manuel Bandeira. E temos a tradução. A tradução é a passagem de um texto de uma língua estrangeira para a língua nativa de um determinado país.
É considerada uma intertextualidade por haver diferentes interpretações e pela possibilidade de uso de diferentes expressões na adequação à realidade da nova língua. Ou seja, a tradução não leva em conta que a frase seja traduzida ao pé da letra, ela pode ser reinterpretada a partir do conceito original. Exemplo, nós amamos com um amor que era mais do que amor, que é a tradução dessa frase de Edgar Allan Poe. We loved with a love that was more than love. Agora, antes de ir, mais um pouquinho de intertextualidade, só que dessa vez com imagens. Temos aqui essa intertextualidade entre a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, e a Mônica Lisa, de Maurício de Souza. Ou também essa outra, que traz o Homer Simpson interpretando aqui Grito. Bem, pessoal, por hoje é só. Para mais informações sobre intertextualidade, vocês têm acesso ao blog Além da Letra, ao podcast Além da Letra e o link está na descrição. Muito obrigada por ficarem comigo até aqui. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.